Estamos de volta com o Manhã da Piedade. Sabe esse símbolo que aparece no canto direito da sua tela? Vou te contar para que serve. Pega a sua câmera do seu celular, aponta para esse QR Code que você será direcionado para conhecer melhor e, se puder, nos ajudar os diversos projetos da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Eu faço parte, venha fazer parte dessa família, você também. Gente, vamos falar agora sobre saúde. Estamos entrando no inverno hoje e com ele vem o tempo frio e seco. Com isso, devemos redobrar a atenção e o cuidado com os nossos olhos, sabia? O clima frio e a baixa umidade do ar deixam nossos olhos mais vulneráveis às doenças. E para falar melhor sobre esse assunto, eu converso agora com o Dr. Leonardo Romano Tibúrcio, diretor técnico da Neo-Oftalmologia, Unidade Vila da Serra. Bom dia, doutor. Bem-vindo ao Manhã da Piedade. Bom dia a todos. Doutor, quais são os principais cuidados que nós devemos ter com os olhos nesse tempo frio e seco? Bom, esse período agora é um período em que nós temos um acúmulo de poeira, de um excesso de correntes de ar, né? A poluição também, ocorre uma inversão, né, nesse período mais frio, em que há uma inversão da poluição em que ela fica acumulada, né, mais baixa nas cidades, principalmente nas grandes cidades. Então é muito comum, né, a gente passar a ter sintomas de desconforto ocular com ardores, a síndrome do olho seco, né? Na verdade não é o olho seco em si, porque o olho seco é uma doença, né, mas seria o ressecamento ocular, né? Isso provoca também irritações oculares, como as conjuntivites alérgicas. Nesse período é muito comum o paciente vir até o consultório com queixas, né, muito similares às conjuntivites, sejam elas alérgicas, conjuntivites bacterianas e viróticas, né? Vale ressaltar que nesse período frio as pessoas ficam mais fechadas, né, em ambientes mais fechados, mais próximas umas das outras, apesar do Covid, né? E isso também facilita muito a transmissão de doenças contagiosas, como, por exemplo, as conjuntivites que eu acabei de dizer, como as viróticas e as bacterianas. Doutor Leonardo, esses cuidados, eles precisam ser os mesmos em qualquer época do ano? Ou, por exemplo, o verão a gente precisa de ter outro tipo de cuidado? Bom, não, no verão geralmente são cuidados diferentes, né? Também com relação às conjuntivites, nós temos aí um pico de transmissibilidade no verão, né, de uma forma um pouco diferente do que no inverno. No inverno, nós temos mais as conjuntivites alérgicas, que são mais comuns, né, em função, por exemplo, vamos para a parte prática da coisa, as pessoas que guardaram as roupas de frio por mais tempo, durante o verão, como você disse aí, né, as mantas, os cobertores, os edredons. Então, tira aquilo do armário, leva direto para a cama, ou então vai usar uma blusa dessas, que está ali guardada por um tempo, que acumulou poeira, ácaro. Então, daí vem essa frequência, né, das conjuntivites, principalmente as alérgicas e as irritações oculares. Então, são situações bem diferentes, bem diversas. Doutor Leonardo, por isso então que a gente precisa de manter o ambiente sempre arejado, porque mesmo no frio fecha tudo, tranca os micróbios, não sei qual é o nome que vai falar. Os micro-organismos, isso. Os micro-organismos, tudo. Então o ambiente tem que estar arejado, né? Sim, sem dúvida. Uma das recomendações é exatamente essa, né? A gente manter os ambientes arejados, janelas abertas, deixar circular o ar, né? Os ambientes sempre limpos, né? Livres de poeira, né? E a poluição não tem jeito, né? A gente está inserido nela, mas tentar manter o seu ambiente, principalmente o ambiente onde você dorme, né, o mais limpo possível e preferencialmente umedecido, né? Se nós estamos num período em que a umidade relativa do ar cai muito, a gente tem como recurso colocar os umidificadores, né, de ar, pelo menos por um período, para a gente poder dormir, né, com um ambiente mais umidificado, acaba ficando mais agradável, inclusive. Quais são as doenças oculares mais comuns nessa época?
Como a gente disse anteriormente, né, as principais delas são as conjuntivites, sejam elas conjuntivites alérgicas, que são as mais comuns, em função dessa inversão, né, do ar e das correntes de ar frio, as conjuntivites viróticas, que podem estar associadas, inclusive, também à gripe, ou às alterações, né, das vias aéreas superiores, e as conjuntivites bacterianas. Uma outra condição muito comum, que é o ressecamento ocular, a gente chama de síndrome do olho seco. Uma vez que nós temos um ambiente mais ressecado, né, com a umidade relativa do ar menor, há uma evaporação do componente aquoso do nosso filme lacrimal. É interessante entender por que disso, né? O nosso filme lacrimal ele é composto de três substâncias: muco, lipídio, que é gordura, e água. Né? Quando você tem um ambiente com baixa umidade, o componente que mais evapora, que evapora mais rapidamente é o componente de água. Então, isso altera a composição e o equilíbrio do filme lacrimal, tornando o nosso olho mais ressecado. O olho ressecado vai gerar um desconforto, como a sensação de arranhado, a sensação de corpo estranho no olho e também um processo inflamatório. Então, aqueles olhos vermelhos, mais irritados ao longo do dia, principalmente para usuários de tela, né? Quer dizer, computadores, celulares, tablets. É necessário que haja uma lubrificação constante com umidificantes artificiais. Doutor, essa síndrome do olho seco, então, esses sinais que a gente percebe disso é o olho arranhando, o olho vermelhidão, isso? E tem mais algum sinal que a gente pode perceber que está com essa síndrome? Geralmente a sensação mesmo de ressecamento. A pessoa percebe, né, que é aquela sensação de olho seco e isso que você acabou de dizer, a sensação de corpo estranho, do olho arranhando, uma vermelhidão, inclusive uma baixa qualidade de visão. Né? Pacientes que têm o ressecamento vai ter como consequência uma baixa qualidade da visão, uma vez que o filme lacrimal ele é considerado como a quinta camada da córnea, ele faz parte, né, da composição de superfície da córnea para torná-lo o mais regular possível. Então, quando se tem um olho mais ressecado, também percebe-se uma baixa na qualidade da visão. Entendi. Doutor Leonardo, vamos falar sobre radiação UVA, UVB. Mesmo nos dias cinzas e nublados, a gente deve ter uma atenção a essa radiação, os raios UV? Sim, sem dúvida nenhuma. O raio ultravioleta, ele se apresenta tanto em dias claros, com o sol brilhando, né, sem nuvens, como também nesses dias fechados. O raio ultravioleta está presente o tempo todo. Então, é necessário, sim, não só a proteção habitual de pele com os filtros solares, como também a proteção dos nossos olhos com os óculos, de preferência, ou óculos polarizados, que são óculos mais caros, mas os óculos simples com a proteção ultravioleta. Quem pode dar vamos dizer, essa aprovação, né, de que esse óculos que você está comprando tem o ultravioleta, que a gente considera a proteção 400 vezes, né, para ultravioleta, é o próprio fabricante. Geralmente esses óculos vêm com selo, né, de garantia de que há proteção ultravioleta 400 vezes. E quanto aos idosos, eles nessa época também eles devem redobrar ainda mais os cuidados? Sem dúvida, a idade é um componente em que se pode ter uma baixa imunidade, entre outros aspectos, em que aquela pessoa está mais susceptível às doenças contagiosas, né? Principalmente as conjuntivites, as bacterianas e as conjuntivites viróticas. No caso especial das mulheres, existe um componente também das variações hormonais nas pacientes mais idosas, em que há um ressecamento das mucosas. Então, o olho ele é composto de mucosas, então você pode ter como consequência também o ressecamento ocular em função das variações hormonais da idade. E daí o uso contínuo de lubrificantes oculares ser praticamente quase que uma constante, né, nos pacientes de maior idade. Doutor Leonardo, de tudo que nós falamos, tem alguma coisa que o senhor gostaria de deixar registrado ou de frisar? Olha, com relação aos cuidados, né, a gente sugere
umidificar os olhos com colírios umidificantes nesse período, lavá-los eventualmente, preferencialmente com soro fisiológico, não com água da pia. Lembrando que a água da pia ela é tratada, mas ela não é estéril, ela contém micro-organismos. Manter os locais, principalmente os lugares onde você permanece mais tempo, sempre muito limpo, arejado, preferencialmente, né, no período de inverno também temos sol, né, então deixar o sol bater sobre cobertores, travesseiros, é interessante deixá-los ao sol por um período do tempo, evitar, obviamente, o acúmulo de poeira nesses ambientes, não compartilhar, principalmente você está percebendo que está com o olho mais irritado ou com secreção, evitar compartilhar objetos pessoais, né, como toalhas, camisas, tentar enxaguar e limpar sempre os olhos, mantê-los, os olhos e o rosto, né, mantê-los limpos. Dentro de casa, se houver carpete, tapete, sempre passar ali um aspirador, tentar manter também esses ambientes livres de poeira ou de ácaro, né? E as pessoas que usam lentes de contato, em particular, tomam muito cuidado nesse período, principalmente ao manipular as lentes, né? Preferencialmente sempre com as mãos muito limpas e com os produtos adequados para a conservação das lentes, né? Principalmente naqueles estojinhos que a gente usa para o armazenamento das mesmas. Uhum. Uma pergunta que chegou aqui por último, doutor. A pessoa que está com conjuntivite está sendo tratada, precisa trocar a fronha todos os dias? Não necessariamente todos os dias. O importante é que você mantenha a fronha ou se mantenha no quarto mais individual. Se você, por exemplo, é casado, né, preferencialmente dormir separado nesse período, porque a chance de você contaminar uma outra pessoa é grande. Agora, é claro que você pode recontaminar. Então, a fronha vai ficar contaminada com a secreção, com lágrima. Se você puder trocá-la pelo menos a cada 2 dias, seria ótimo, né, para você renovar aquele tecido que eventualmente se contaminou com as suas secreções, né, seja com muco ou seja com o próprio filme lacrimal contaminado com a bactéria ou com o vírus. Entendi. Doutor Leonardo, seus contatos, suas redes sociais, por favor, para a gente divulgar. Bom, o nosso contato principal no Neo Oftalmologia Vila da Serra, unidade Vila da Serra, em que nós estamos, é o 3235-0033. E o nosso contato no Instagram é Neo Vila da Serra. E o nosso contato via WhatsApp é o 3235-0003. Muito obrigada por ter parado seu tempo e vir conversar com a gente. Doutor Leonardo, Deus abençoe o seu trabalho. Eu que agradeço a vocês, agradeço a oportunidade. E cuidem-se. Amém. Gente, é o seguinte, no próximo bloco teremos a reflexão do Evangelho de hoje. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já.